Pastor Wagner, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pastor. É sempre uma honra estar aqui na igreja do irmão, no Boas Novas. E eu gostaria de que o irmão contasse um milagre das Boas Novas. Boas Novas vive crescendo. Como que se, nesses seus 20 anos de ministério, como que se processou isso? As Boas Novas tem uma história lá de trás, que vinha aquele pastor Leto, que aplicava 60% em missões, depois parou, depois voltou a ter força, né, no time Tchak. Como se processa essa situação das Boas Novas, que depois deu esse boom todo? Explica pra gente, explica pro Brasil, o segredo. Olha, eu acho que o segredo tá na região onde eu tô. Esse é um povo muito bom, é um povo de origem leta, russa. Há uma miscigenação muito interessante nesse bairro. São pessoas, de uma certa forma, de um lado muito apegado ao catolicismo, mas por outro lado é um povo muito bom, um povo muito ordeiro, um povo que gosta das coisas certas. E eu acabei me identificando com eles e eles comigo. Foi inacreditável mesmo. Agora, crescimento, eu acho que isto é uma coisa de Deus mesmo. Eu já fui pastor vital de muitas igrejas, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui, lá no Rio de Janeiro ajudando e aqui como pastor, e essas igrejas não cresceram tanto. Eu acho que só mesmo a Igreja Batista de Vila Maria foi uma igreja que cresceu, a primeira de Vila Maria, e depois a experiência de Boas Novas, que é essa experiência aqui. O segredo desse crescimento tem a ver sim com a região, porque é uma região muito de abraçar quando as coisas são boas, mas o fundamento principal da nossa igreja é realmente investir nas futuras gerações. A nossa preocupação são crianças, são pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Essa é a prioridade máxima da nossa igreja, do nosso ministério. E ao redor disso a gente entende que os adultos acabam se agregando. Então fica uma igreja muito família. Não é? Só no ano passado, por exemplo, eu apresentei 150 bebês. Você imagina no Brasil, né, alguém que tenha apresentado 150 bebês. É muito difícil alcançar esse nível, mas por quê? Nós produzimos um ambiente onde que as famílias elas têm um lugar importante na estrutura da igreja. Nós não temos nenhum método de crescimento. Não crescemos como igreja com propósito, rede ministerial ou tudo mais. A nossa visão é completamente igreja local, como se fosse qualquer outra igreja batista do Brasil. No entanto, a gente investe pesado na vida das futuras gerações. A estrutura do nosso ministério infantil é uma estrutura de primeiro mundo. Ainda que estejamos em construção, ainda que não tenhamos tudo no lugar, mas é a estrutura de primeiro mundo para essas crianças. E num giro que eu dei junto com a minha igreja nesse período de 19 anos, o que aconteceu? Quem eu apresentei há 19 anos atrás, eu estou fazendo casamento agora. E aí a gente percebe que tudo isso é retroalimentado. Essas pessoas são pessoas que amam missões, amam a igreja local, gostam de se voluntariar para toda essa estratégia. Então, a base, o fundamento mesmo, é uma igreja voltada para os valores familiares e segurar a família unida. Não deixar que ninguém se perca. E em segundo lugar, é o segredo de você mobilizar a igreja através da obra do voluntariado. Esse é o segredo da nossa igreja. Todo mundo que chega para cá, chega para trabalhar, chega para servir. Então todo mundo tem que encontrar o seu lugarzinho. Então a gente começou lá atrás com um grupo de 25, 30 voluntários e hoje a gente ultrapassa a barreira dos 700 voluntários envolvidos em nossa igreja. Para uma igreja que tem 2.300, 2.400 membros, mais ou menos isso que a gente calcula, porque há muita rotatividade numa igreja grande, nós temos esse percentual de pessoas envolvidas e precisamos treiná-los, recapacitá-los. Então essa é uma tarefa incansável que a gente faz. A gente pega pequenos grupos, a gente vai recapacitando, vamos tornando voluntários mais eficientes para cumprir esse propósito de abraçar a família e conservá-la dentro da igreja local. Eu acho que esses sejam os segredos. Essa rotatividade não preocupa? Preocupa, como acho que preocupa todos os colegas que têm uma igreja grande. Há uma rotatividade. Como que ela se dá, mais ou menos? É mais ou menos assim, ó. Eu calculo que por mês cheguem à nossa igreja perto de 100 pessoas e eu perco 10 pessoas, 10%. Pessoas que acabam descobrindo que a igreja Boas Novas talvez não seja a igreja dos sonhos dele. Essa é uma realidade que a gente enfrenta e não tem como escapar dela.
Nenhum de nós pastores de uma igreja que tenha ultrapassado a barreira dos 1.500 membros que não enfrente. É uma rotatividade, infelizmente é isto. Por quê? Nós somos alimentados nesse tempo, principalmente com igrejas pentecostais e neopentecostais. Esse é um povo diferente para você lidar. Ele chega na igreja procurando uma estrutura forte para os seus filhos e etc. e tal. Passado um período de tempo, como eles vieram realmente de uma cultura muito avivada e nós somos uma igreja tradicional, eles acabam voltando e migrando para qualquer outro lugar. É aí que a gente vê. Agora, de povo batista que a gente recebe ou tenha batizado, esses permanecem mesmo. A rotatividade está entre o grupo pentecostal e neopentecostal. Eles são muito rotativos mesmos, muito rotativos. Hoje o Boas Novas está com 2.400 membros, eu calculo. Vocês trabalham, vocês não têm um modelo, mas trabalham com pequenos grupos. Não temos primeiros grupos. Nós vamos começar os pequenos grupos ou grupos familiares quando a igreja ultrapassar a barreira dos 2.500. Aí introduzimos isto para que haja pastoreio. O trabalho é tradicional, é departamentos? Como que vocês funcionam assim? Aquilo que normalmente uma igreja chama de departamento, a gente chama de grupos de interesse aqui. É aí que nós trabalhamos. Então o sábado é muito vigoroso em nossa igreja. Então nós nos reunimos com casais, nos reunimos com homens, pessoal da terceira idade, e 3 sábados por mês nos reunimos definitivamente com pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Eles estão aqui conosco, eles se envolvem nisso tudo, e é assim que a gente vai gerenciando aquela ideia anterior de departamentos. A escola bíblica dominical para nós, Vital, ela dura o primeiro ciclo da vida de um crente dentro da nossa igreja. Do 0 aos 16 anos a palavra é escola bíblica dominical. Quando ele chega aos 16 anos de idade, complementa 17, nós temos um centro de estudos bíblicos, onde estudamos às vezes revistas, às vezes estudamos livros temáticos. Então é um currículo um pouco diferenciado, mais voltado para a cultura e para a vida cristã dos nossos membros. E a gente tem descoberto que isso aí funciona muito bem. Mas aquele ciclo de 8 anos, que se repete por 8 anos, ele vale de 0 a 16 anos. A partir daí nós temos o nosso SEB, o nosso Centro de Estudos Bíblicos. E ele tem funcionado muito bem e vale a pena estar nele, né? E o pessoal gosta muito dele. Boas Novas tem a tradição de missões. Lá atrás com o Povo Leto, depois com o Time Chaker. E agora ela se abre novamente para missões. A gente está vendo que não era um costume de Boas Novas estar com essa abertura assim tão, né, ter um ano para missões mundiais, como o irmão acabou de falar. Como que ocorreu essa mudança? Por que de agora essa mudança assim tão significativa? A dificuldade nossa, Vital, eu acho que também todos os colegas sabem, a gente lutou muito com a questão de crescimento. Sabe, Vital, a gente passou um período muito difícil porque a gente primeiro reformou o templo antigo, que era desde o tempo do pastor Carlos Grigorovich, Time Chaker, essa turma toda. Nós reformamos esse lugar, compramos as propriedades do lado. Quando acabamos de fazer isso, ficou pequeno. Saímos dali e fomos para um lugar que nós chamamos Espaço Alternativo, um lugar grande onde poderia ocorrer as nossas grandes celebrações. Saímos de lá e compramos essa propriedade. Então pode parecer que 19 anos é muito tempo, mas quando a força era pequena nós passamos 10 anos para reformar o primeiro templo. Levamos 2 anos para reformar um espaço alternativo e nós estamos agora aqui há 6 anos reformando essa propriedade que tem mais de 12 mil metros quadrados de área construída. Então nós sempre tivemos envolvendo em obra, Vital, sempre construindo, erguendo classes, como a gente continua agora. Os irmãos que vieram para o congresso passaram aí pela igreja e disseram: pastor, mas isso não tem fim? Aparentemente não tem fim mesmo. Então é isso que nos deteve nesses últimos anos. Nós corremos atrás do crescimento, porque nós estávamos defasados quanto ao crescimento. Só que nós tínhamos uma data limite, que era 2015. Em 2015, aconteça o que acontecer, mesmo que a gente tenha que parar a construção e obra, nós precisamos parar e retomar ao tripé de sustentação desta igreja, que é comunicação do Evangelho através do rádio e da TV. Segundo, realmente a obra social através do Instituto Boas Novas. E em terceiro, a obra de missões. É assim que nossa igreja vai viver a partir de agora. Esse tripé de sustentação, de comunicação do Evangelho, ação social e a obra de missões. Por isso o congresso aqui dando abertura para a campanha 2014 de missões mundiais. Porque nos anos anteriores a gente só trabalhava em cima de necessidades.
Toda vez que éramos desafiados a cobrir uma necessidade, a igreja sempre se locomoveu, levantou um dinheiro razoável e mandava para cobrir a necessidade. Então nunca tivemos um orçamento missionário, mas trabalhávamos sempre em cima de necessidades, porque a gente dizia, como dizemos até hoje, né? Então falamos para o pastor João Marcos hoje: olha, quando você tiver uma necessidade, conta com boas novas. Pastor Fernando Brandão, onde você estiver andando, você tem uma necessidade, nos comunique. Então, e eles pedem mesmo, eles pedem. Aqui no estado, Valdo Romão diz: temos tal necessidade. Dias atrás chegamos lá para inaugurar a sala e ele disse: não tem um objeto para colocar aqui. Falei: boas novas, vai mobiliar tudo. Imobiliamos tudo, colocamos televisor, colocamos tudo no lugar. Então sempre a igreja me deu a liberdade de tomar a dianteira para trabalhar em cima de necessidades. Mas a partir de 2015, e a gente está antecipando em um ano, nós vamos então agora de maneira sistemática abraçar a obra missionária, porque isso também faz parte da nossa cultura e a gente quer voltar àquele compromisso que os fundadores desta igreja tiveram, não é, de ser uma igreja que fosse conhecida pela obra missionária. E o projeto social que o irmão acabou de falar, que é um instituto, ele Sim. já está operando, Não, pelas dimensões aqui parece que também tem carências. Sim, bastante carências. Já está operando ou não está? Não, o Instituto Boas Novas está passando, Vital, por aquele período de 3 anos de incubação, recolhendo todas as taxas, procurando objeto de trabalho principal, mas para nós esse ano de 2014 é o tempo de a gente caminhar para a primeira isenção nossa, e a gente já tem um compromisso certo de que o governo do estado vai nos ajudar na primeira isenção estadual. Vocês vão trabalhar com ONG? Sim, é uma ONG, é uma OCIP mesmo montada, é um instituto, e o nosso primeiro objeto de trabalho é a causa dos surdos. Temos também uma preocupação por conta de um jogador de futebol que temos aqui, provavelmente vamos atuar com ele no projeto que ele montou, e depois queremos montar em São Paulo uma casa que vai servir como modelo para as mulheres que não quiserem abortar, Vital. Nós queremos dar uma opção para a menina que não quiser abortar, porque a gente se sente um tanto quanto hipócrita quando a gente combate tanto o aborto, mas a Igreja de Jesus nunca dá uma opção para quem não quer abortar. Então nós vamos nessa caminhada, nessa toada, junto com os nossos ginecos aqui, que pode cuidar das mulheres, com boas parcerias a gente quer fazer diferença nessa área mesmo. Então esses são os nossos sonhos. E o trabalho assim, na mídia, o trabalho mais amplo, assim, já está implantado, esse trabalho de proclamação, assim, rádio? Esse é o mais difícil, né, Vital? Porque a gente já teve no rádio, na televisão, gostamos de fazer isso porque eu vim desse meio de comunicação, e por conta de termos comprado essa propriedade e reformado essa propriedade, Vital, infelizmente a gente teve que abortar, né, os nossos programas de TV, de rádio, porque a gente não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós fizemos um sacrifício imenso para poder realmente continuar pagando como temos pago essa propriedade e reformar tudo isso. Mas já está no fim, tá? A propriedade ela vai continuar sendo paga, porque a gente fez realmente um plano de pagamento um tanto quanto longo, por um juro bem pequenininho, né? Uma correção a menor do mercado, o proprietário aceitou isso tudo, mas a nossa igreja ela vai continuar reformando isso, porque a obra é muito grande, né? 12 mil metros quadrados é muita terra. É muita parede para erguer e tudo, e para você fazer como a gente gosta de fazer as coisas com excelência, algo bem feito, algo bem organizado, acima de tudo de acordo com todas as normas da lei da nossa cidade, então fica realmente um tanto quanto custoso, né? Fica bastante custoso, mas estamos bem animados aí em prosseguir tudo isso. Queremos voltar para a mídia, mas não é nada fácil não, né? Você precisa ter recursos e no momento agora estão todos destinados à reforma ainda, né? Mas queremos chegar lá. Pastor, então aí vamos para as considerações finais. Nós gostaríamos de ouvir aí do irmão um recado aí para esse Brasil Batista, para os pastores, para os irmãos aí. É um recado mais específico. Nós vivemos um momento assim de uma certa interrogação denominacional, alguns reclamando nos bastidores. Existe uma certa dificuldade até de identificação. O que o irmão tem a dizer para os nossos irmãos batistas de todo o Brasil? Olha, Vital, eu acho que se eu pudesse escolher de novo uma denominação, eu escolheria ser batista de novo.
porque a melhor coisa que existe em ser batista é pertencer a Jesus e ter realmente a Bíblia na mão como uma convicção firme. Naturalmente, quando se discute a identidade nossa, vínculos denominacionais, todas as discussões que são importantes que aconteçam numa denominação, no fundo do meu coração, o que eu acho é o seguinte: o que os pastores em geral, as instituições nossas não estão enxergando é o que realmente é o ciclo que vai acontecer no Brasil. É um ciclo virtuoso de crescimento das igrejas. O que acontece? Na minha opinião, as igrejas estão crescendo em todas as proporções, principalmente os grupos não históricos, pentecostais e neopentecostais. Eles crescem, só que crescem sem sustentação. E haverá um momento em que essa nação que crê, essa nação que está buscando compreender essas verdades, vai chegar à conclusão que eles vão precisar de Bíblia. E nesse momento vai ser o grande momento do povo batista brasileiro, porque nós temos essa condição de poder dar resposta para a necessidade mais profunda do coração de um cristão genuíno que está buscando nas Escrituras ter resposta para a sua espiritualidade. Então, o nosso povo tem que aguardar. Nós não podemos entrar nesse, vamos dizer assim, nesse fervor que existe por aí, por repensar, reestruturar e etc. Vamos deixar a igreja local ser igreja local, e o nosso tempo está chegando. As nossas igrejas serão buscadas, procuradas e amadas. Agora, o nosso povo tem que estar preparado para isso. A nossa igreja tem que estar com as portas abertas dia e noite para receber esse povo que vai chegar. Não é? Aqui em Boas Novas a gente vê esse povo chegando. Esse povo está chegando, eles estão sedentos. Pastor, eu não quero mais oba-oba, eu não quero reteté. O que eu quero aqui, pastor, é Bíblia na mão. Eu quero compreender a verdade bíblica, eu quero ensinar isso para os meus filhos. É o clamor com que eles chegam para cá, não é? Eu acho que o povo batista tem que simplesmente ficar quietinho e dizer: deixa eu preparar minha igreja, colocar mais cadeira nesse santuário, porque Deus vai encher isso tudo. Ele só não enche se nós pastores não colocarmos cadeiras, porque se você colocar cadeira, Deus enche. Deus não faz desperdício. Se você aluga uma igreja, um salão maior, Deus enche. Essa é a experiência da nossa igreja. Tanto é, Vital, que nós estamos com um problema já para esses próximos meses no domingo de manhã. Não vai ter mais cadeira para o povo sentar domingo de manhã. Então é difícil, né? Porque a gente acabou de reformar tudo isso, esticar as cadeiras, colocar no lugar, e já vamos enfrentar dificuldades por isso. Então eu tenho essa visão. Você pode alugar o salão, você pode colocar a cadeira, que Deus vai encher. Porque Amém. O nosso Deus é um bom Deus. Amém. Obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando Boas Novas e o ministério do irmão. Obrigado. Amém.